Na grande família umbandista, existem muitas vertentes, muitos modos de cultuar, trabalhar e compreender a mesma força espiritual. Entre elas está a Umbanda Almas e Angola, uma corrente que carrega marcas profundas do sincretismo brasileiro e de antigas casas tradicionais, preservando elementos africanos, presença ritual forte e uma organização própria das linhas de trabalho. Quando se fala em Umbanda Almas e Angola, é importante entender primeiro que se trata de uma vertente também conhecida como Umbanda traçada. Essa expressão costuma indicar uma Umbanda que dialoga de forma mais intensa com fundamentos de matrizes africanas, especialmente com heranças do Almas e Angola, sem deixar de ser Umbanda. Não há, segundo o material de referência, um registro preciso de data e local exatos de início dessa prática, porque ela nasce do processo de umbandização de antigas casas já existentes. Isso ajuda a compreender porque essa vertente não possui uma doutrina única, centralizada ou um foco principal de divulgação. Em vez de um único tronco institucional, o que existe é uma pluralidade de casas, de fundamentos e de maneiras de transmitir a tradição. Ainda assim, há características recorrentes que permitem reconhecer sua identidade religiosa e ritual. No campo dos orixás, a Umbanda Almas e Angola apresenta um forte sincretismo com os santos católicos. Ao mesmo tempo, esses orixás são compreendidos com vínculo mais próximo às tradições africanas, especialmente às matrizes do Almas e Angola. O material destaca 9 orixás como referência dessa vertente: Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xango, Obaluayê, Iemanjá, Oxum, Yansan e Nanã. Perceba a riqueza dessa composição. Oxalá traz a ideia de fé, paz e elevação. Ogum aponta para a lei, a abertura de caminhos e a força de combate espiritual. Oxóssi se liga ao conhecimento, à mata e à abundância. Xangô manifesta justiça e equilíbrio. Obaluaia carrega os mistérios da cura, da passagem e da transformação. Iemanjá, Oxum, Yansan e Nanã ampliam a presença das forças das águas, da maternidade, dos ventos, do tempo e da ancestralidade. As linhas de trabalho nessa vertente são organizadas em 7 grandes campos. A primeira é a linha de Oxalá. A segunda é a do povo d'água, onde se inclui Iemanjá, Oxum, Nanã e Yansan. A terceira é a de Ogum. A quarta é a de Oxóssi. A quinta é a de Xangô. A sexta é a das beijadas, que agrupa as crianças. E a sétima é a das almas, onde se inclui o Baluayê e se agrupam pretos velhos e pretas velhas. Essa estrutura revela muito da alma dessa Umbanda. O povo de água, por exemplo, mostra a reunião de forças femininas e cósmicas ligadas ao sentimento, à gestação, à limpeza e ao movimento. Já a linha das beijadas aponta para a pureza, a alegria, a espontaneidade e a cura pela inocência espiritual. E a linha das almas ocupa um lugar de enorme profundidade, porque nela se encontram a sabedoria ancestral dos pretos velhos e das pretas velhas, junto dos mistérios de Obaluayê. Nas entidades que trabalham nessa vertente, aparece uma diversidade bem marcante. Segundo o material, os trabalhos podem ser realizados por falangeiros de orixá, caboclos e caboclas, pretos velhos e pretas velhas, crianças, boiadeiros, baianos e baianas, marinheiros, exus e pombagiras. Essa presença múltipla indica uma umbanda de atuação ampla, com campos de atendimento espiritual variados e linguagens rituais bastante vivas. Os caboclos costumam trazer a força da mata, da firmeza e do direcionamento. Os pretos velhos oferecem acolhimento, paciência, sabedoria e descarrego sereno. As crianças irradiam leveza, quebra de durezas e renovação. Boiadeiros trabalham ordem, movimento e condução. Baianos trazem energia de coragem, desembaraço e alegria firme. Marinheiros mexem com os campos emocionais e fluidos. Exus e pombagiras, dentro da compreensão de cada casa séria, atuam na guarda, na limpeza, no corte de demandas e na defesa espiritual. Na ritualística, a Umbanda Almas e Angola também se distingue por uma presença material mais forte no culto. Embora a roupa branca seja a principal vestimenta dos médiuns, aceita-se o uso de roupas de outras cores pelas entidades incorporadas, além de complementos como capas e cocares e também instrumentais próprios, como espada, machado, arco e lança. Tudo isso compõe uma estética ritual de identidade e fundamento. Além disso, encontram-se com frequência guias, imagens, fumo, defumadores, velas, bebidas, cristais, incensos, pontos riscados e atabaques. Cada um desses elementos tem função espiritual e ritual. As guias podem identificar forças e proteger o campo do médium. O defumador limpa a atmosfera.
As velas firmam intenções. Os pontos riscados organizam e selam trabalhos. Os atabaques sustentam a vibração, marcam o ritmo da corrente e favorecem a conexão com as linhas espirituais. Um ponto importante, que precisa ser tratado com honestidade e sem simplificação, é que o material menciona que nessa vertente podem existir algumas cerimonias de iniciação e avanço de grau semelhantes às realizadas no Almas e Angola, incluindo o sacrifício de animais. Esse é um tema sensível, que varia conforme a casa, a tradição específica, a compreensão religiosa e também os limites legais e éticos do contexto em que se vive. Por isso, não se deve generalizar nem reduzir toda a vertente a esse aspecto. Também é significativo notar que a Umbanda Almas e Angola, segundo o documento, não possui um livro específico como fonte doutrinária central. Isso revela uma característica muito brasileira. O conhecimento é muitas vezes transmitido pela vivência, pela oralidade, pela observação da gira, pela hierarquia do terreiro, pela memória dos mais velhos e pela confirmação prática do trabalho espiritual. Nem toda tradição religiosa se organiza prioritariamente por um único texto. Muitas se organizam pelo corpo ritual vivo. Quando se compara essa vertente com outras formas de Umbanda, percebe-se que ela ocupa um espaço muito particular. Não é uma Umbanda de mesa branca, mais depurada de elementos materiais. Também não é simplesmente candomblé, embora dialogue com heranças africanas. É uma forma de Umbanda em que o cruzamento de influências aparece com nitidez. Santos católicos, orixás, entidades de trabalho, ritual com atabaque, elementos de firmeza, pontos riscados e uma forte noção de ancestralidade. A linha das almas, em especial, merece contemplação profunda. Em muitas casas umbandistas, falar de almas é falar de caridade, de elevação dos que sofrem, de amparo aos que atravessam dores espirituais e de respeito à sabedoria dos ancestrais. Nessa vertente, a presença de pretos velhos e pretas velhas unida ao campo de Obaluayê reforça a ideia de cura, recolhimento, passagem, humildade e transformação. É uma linha de grande densidade espiritual. Da mesma forma, o nome Angola remete a heranças banto profundamente enraizadas na religiosidade afro-brasileira. Ainda que cada casa tenha sua própria história, falar em Angola dentro desse contexto é lembrar que a Umbanda também se formou por encontros culturais, por resistências, por adaptações e pela preservação de saberes africanos em solo brasileiro. A memória, a dor histórica, a força ancestral e a reinvenção religiosa nisso tudo. Por isso, estudar Umbanda Almas e Angola exige respeito. Não se compreende essa vertente apenas por rótulos. É preciso considerar a casa, a raiz, a tradição recebida, a ética do dirigente, a seriedade do trabalho e principalmente o propósito espiritual. O documento que serve de base mostra características gerais valiosas, mas a vivência concreta pode apresentar nuances próprias em cada terreiro. No fundo, o que sustenta o valor de uma vertente umbandista não é somente a quantidade de elementos rituais, nem a aparência externa da gira, mas a fidelidade aos princípios maiores da religião: caridade, humildade, verdade, disciplina espiritual e respeito às entidades e aos orixás. Se esses fundamentos estão vivos, há sentido. Se eles se perdem, sobra apenas forma sem essência. Assim, a Umbanda Almas e Angola pode ser entendida como uma vertente rica, intensa e plural, marcada por forte sincretismo com os santos católicos, vínculo com tradições africanas, 7 linhas de trabalho bem definidas, diversidade de entidades e ritualística robusta. É uma expressão viva da capacidade que a Umbanda tem de reunir herança, devoção, mediunidade e serviço espiritual. Que toda reflexão sobre essa corrente seja feita com consciência, sem preconceito e sem confusão. E que jamais se esqueça o ensinamento maior que atravessa as muitas umbandas: a manifestação dos espíritos para a caridade, o amparo aos necessitados e a elevação do ser humano diante do sagrado. Saravá Oxalá, Saravá as almas, Saravá o povo de Angola.